Trump, mas não tem nada sobre a Venezuela até agora. Então, eu queria ver se você tem assim, um radar de reações, né, de posicionamentos com relação a isso, inclusive no contexto Pessoal, republicano. Antes até da Mariana, só uma observação aqui, porque o Donald Trump está falando nesse momento com a Fox News, tá? Opa. Ele tem aquela entrevista coletiva marcada para 1 da tarde, mas eu acho que ele não consegue se aguentar, ele fala antes com outros veículos. Tem algumas aspas algumas aspas que já saíram. Comparem isso com o Afeganistão, onde éramos motivo de chacota no mundo todo. Não somos mais motivo de chacota. E ele acrescenta, vocês tinham que ver isso em tempo real, tinham que ver isso, o profissionalismo e a bravura. Ele também comparou os ataques à Venezuela ao ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas no verão passado. Acho que isso pode ter sido ainda mais complexo, disse Trump sobre os ataques a Caracas. Mas não poderia ter sido melhor, acrescentou. Por enquanto é o que temos dessa entrevista do Trump na Fox News. Mariana. Pois é, eu estou acompanhando aqui também, Mauro, e o Trump também disse que não houve mortos e que há pouquíssimos feridos nessa operação, né? E que ele acompanhou desde Mar-a-Lago, onde ele passou aí o feriado, né? Os feriados de fim de ano, a casa dele de veraneio na Flórida, ele acompanhou em tempo real a ação e, segundo o Trump, o Maduro foi preso enquanto dormia. Quer dizer, esse é o nível de falta de... se for verdade, é espantoso, né, que o líder do país estivesse dormindo enquanto o país era atacado em múltiplos alvos militares, né? A ver se isso se confirma de fato, mas é o que o Trump está dizendo, que Maduro dormia no momento do ataque. É surpreendente. A gente está quase voltando, pessoal, para a TV a cabo, e essa informação realmente é surpreendente. Sabemos se é verdade ou não. Vamos lá, estamos de volta também com o pessoal que nos acompanha no canal UOL, na TV a cabo, nessa nossa cobertura especial sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Até o momento não sabemos onde está Nicolás Maduro, mas a Mariana Sanches dizia que o presidente norte-americano, que está dando uma entrevista agora para a Fox News, comentou que Nicolás Maduro estava dormindo quando foi capturado. E tem uma informação que acabou de sair, duas informações que acabaram de sair no New York Times, Mariana. Uma diz o seguinte, que Nicolás Maduro tentou negociar para não ser preso e que Trump negou. E segundo lugar, que pelo menos por 2 dias, nos 2 últimos dias, Nicolás Maduro vinha sendo acompanhado minuto a minuto pela inteligência americana, pela CIA, inclusive com o uso de drones para monitorarem passo a passo do ditador venezuelano. É claro que as informações vão chegando, a gente vai contando para você que nos acompanha aqui no canal UOL, só para acrescentar isso, viu, Mariana? Pois é, antes de você responder a pergunta do Ronilson também, eu queria só acrescentar, falando exatamente porque o Times soltou um editorial, né, reforçando que a ação militar dos Estados Unidos foi ilegal por conta da falta de autorização prévia do Congresso norte-americano e também não foi sábia, né, não foi inteligente. E aí eu também queria que na hora que você fosse responder o Ronilson, né, colocasse, porque claro, o New York Times é um jornal de oposição ao governo Trump, isso aí é inegável. Agora, o editorial tá cravando nisso e colocando, inclusive jogando para o Congresso uma responsabilidade de analisar isso. Pois é, retomando aqui então, à luz dessas informações, né, que são novas e que, enfim, a serem confirmadas, mas que o presidente Trump teria dito há instantes à rede Fox News que o líder Nicolás Maduro estava dormindo no momento em que foi capturado e que ainda tentou algum tipo de negociação para que não fosse preso.
Essas duas informações nos levam com mais segurança àquela conclusão que até o Sakamoto mencionava mais cedo, que eu também trazia, que são avaliações de diplomatas brasileiros, de que houve cooperação dos militares venezuelanos para esse desfecho, até porque soa inverossímil que o líder do país estivesse dormindo enquanto ataques militares pesadíssimos eram desferidos contra vários alvos militares, do país, em vários estados. Não foi uma ação de força pequena, e todos esses detalhes não são triviais, não são menores, não só para que a gente possa entender como é que chegamos a esse desfecho, mas também para entender que tipo de resposta Donald Trump poderá encontrar internamente. Os detalhes interessam para entender a legalidade ou não dessas ações que foram cometidas hoje mais cedo. Existe um grande questionamento internacional e doméstico sobre a legalidade das ações de Trump na região, não é de hoje. O Trump está bombardeando embarcações no Mar do Caribe, no Pacífico, sem ordem prévia, sem autorização internacional, há meses. Já matou mais de uma centena de pessoas que não foram levadas a julgamento. Enfim, a justificativa é de que seriam embarcações usadas por narcotraficantes, mas evidência de que isso evidência de que isso seja verdade foi apresentado muito pouco pelo Pentágono, e há inclusive indícios de crimes de guerra, por exemplo, em ataques repetidos depois de uma primeira explosão da embarcação, quando se nota que há sobreviventes. Enfim, a ordem do Pentágono para um novo ataque que então matasse os sobreviventes, o que contraria completamente o direito internacional, qualquer lógica, inclusive de direito de guerra. Essas pessoas teriam que ter sido capturadas e levadas a um julgamento, o que jamais aconteceu. Agora, estamos ao mesmo tempo vendo isso acontecendo há meses, há sim críticas, mas nada efetivo foi feito pelo Congresso americano até agora, e vale lembrar que no fim do ano passado o Congresso foi provocado a autorizar, ou melhor, a proibir que Trump lançasse investidas militares contra a Venezuela, e esse projeto de lei foi rechaçado, foi derrubado. Portanto, os poderes de Trump poderiam ter sido limitados ainda no fim do ano passado e não o foram. O Trump chegou a dizer que avisaria o Congresso de antemão sobre ataques deste tamanho, mas que a preocupação dele era com vazamento de informações. A gente sabe que existem exceções à questão de que o Congresso precisa autorizar um ato de guerra, e essas exceções normalmente são muito mobilizadas por presidentes americanos na base da segurança nacional. Quer dizer, se pode afetar a segurança nacional, se pode afetar a segurança de americanos em operações no exterior, o presidente então estaria autorizado a tomar a ação primeiro e perguntar depois. Não há dúvidas de que a gestão Trump vai mobilizar esse tipo de argumento, e para a base trumpista, para a base da Flórida, por exemplo, que é super vocal, essa diáspora venezuelana, o que está acontecendo hoje é motivo de muita comemoração. O secretário de Estado Marco Rubio, por exemplo, sai maior desse episódio por enquanto. Ele que, aliás, quer ser o candidato presidencial, né, depois de Trump, que não pode concorrer à reeleição, ele que compete com o vice-presidente J.D. Vance pelo espólio trumpista, sai grande porque foi quem advogou por essa saída militar o tempo inteiro, dizendo que sim, era possível retirar Maduro do poder. Mas como bem lembra Sakamoto, retirar Maduro do poder não significa acabar com o regime. Não sabemos ainda que tipo de saída haverá a partir daí, né? A vice-presidente está no poder, e não há dúvida de que haverá negociações para algum outro tipo de desfecho político que talvez leve a Maria Corina Machado ao poder, mas isso tudo ainda é muito cedo para dizer. Agora, neste momento, é difícil enxergar o Congresso americano colocando Trump contra a parede. Para responder o Ronilson, não enxergo neste momento uma articulação para fazer isso, como enxergo, por exemplo, para atuar contra tarifas. O Trump está nas cordas no Congresso em relação a tarifas e políticas econômicas. Agora, em relação
relação a esse ato na Venezuela, se por um lado sabemos sim que isso incomoda parte da base MAGA, né, a base Make America Great Again, que, por exemplo, o ideólogo Steve Bannon era contrário, porque não há interesse, né, uma parte desse movimento é extremamente isolacionista e não quer dinheiro do contribuinte usado em bombas em outro país. Por outro lado, essa era também uma demanda desses conservadores, dessa direita, e com certeza vai amealhar apoio. Então, é uma resposta que responde pouco, porque a gente ainda tem poucos elementos para saber. Há muito que se questionar, sem dúvida. Agora, é preciso saber se o Congresso vai ter interesse e força para fazer os questionamentos que Trump deveria responder, Ronilson. Tem um outro ponto a considerar também, né, gente, que esse ano tem eleição de meio de mandato, não tem? Ou é o ano que vem, Mariana? Esse ano. Novembro. Esse em ano, novembro, né, teremos eleição de meio de mandato com renovação da Câmara e de parte do Senado, e o risco para Donald Trump é perder o comando de uma das casas ou, no pior cenário, das duas. Lembrando que hoje ele tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara. Ronilson, acho que você ia fazer alguma observação aí, eu te interrompi. Não, eu ia agradecer a Mariana e reforçar esse contexto das eleições, né, que Donald Trump está meio que bagunçando um pouco desse horizonte que parecia significativamente garantido ali para os republicanos, e esse apoio ele está minguando gradativamente, e muito, obviamente, por causa das respostas internas, repito, né, das respostas internas da administração Trump com relação ao país, né? As agências internacionais, né, já estão trazendo, o New York Times também trazendo algumas imagens de celebrações de venezuelanos na Flórida. Tanto venezuelanos como descendentes, né, de venezuelanos tocando música, agitando bandeiras, gritando "Viva Venezuela Livre", isso na Flórida, que é um estado que concentra muitos venezuelanos nos Estados Unidos, é o estado também do secretário de Estado Marco Rubio, foi governador da Flórida também. E também a Reuters trazendo algumas imagens de venezuelanos celebrando no Chile, na capital chilena, Santiago, mas também uma imagem de um pequeno protesto, não parece ter muita gente, em Caracas, aí no caso já de apoiadores do governo Maduro. Não dá para ver muita gente, mas parece um protesto pacífico, sem qualquer problema que denote aí ataques ao país. E aí, no caso, são de apoiadores de Nicolás Maduro. Agora, é claro, Mariana, a gente falava dessas eleições de meio de mandato, esse é mais um capítulo aí, é mais um argumento para Trump conquistar um eleitor mais conservador, um eleitor com esse apelo aí do combate ao tráfico de drogas. Com certeza, Mauro, esse é um tema central, foi um tema central na eleição. Apenas uma breve correção aqui, que o Marco Rubio foi senador pela Flórida em 3 mandatos, tá? Só para deixar aí esse registro, mas é exatamente isso que você dizia. O Trump, ao fazer essa ação na Venezuela, ele está unindo vários pontos da sua base eleitoral. Ele está fazendo um ataque que cai muito bem para essa base da Flórida, de dissidentes políticos, de diáspora de vários países, né? O próprio Marco Rubio é filho de cubanos, né? Mas a Venezuela era um assunto que o mobilizava profundamente também. E quando a gente pensa nisso, está falando não só de venezuelanos, como de cubanos, de pessoas da Nicarágua, de toda a região. Quer dizer, tem uma concentração de uma direita latino-americana que é hoje muito importante como base eleitoral também, não só na Flórida, mas em diversos estados, e que foi muito importante para Trump, que teve um desempenho melhor do que a média dele entre os latinos, inclusive. Mariana, diga. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque assim, a sensação que eu tenho
é que o eleitor médio americano não sabe nem onde fica a Venezuela, muito menos quem é Nicolás Maduro. O discurso de Trump, para conquistar um eleitor mais conservador, tem que ser pelo lado mesmo do combate ao narcotráfico, né? Não falando, estou libertando a Venezuela de um ditador, uma coisa assim. Tem que ser pelo lado do combate ao narcotráfico, né? Você tem toda a razão em apontar que para o eleitor médio americano tanto faz se a Venezuela é uma democracia ou não, e isso, aliás, foi um dos motivos que levaram Trump a argumentar tantas vezes que os Estados Unidos deveriam sair de guerras ao redor do mundo, porque afinal de contas o que os Estados Unidos têm a fazer para construir estados onde, enfim, o cidadão americano jamais vai viver e não o interessa. Agora, sim, a questão do combate às drogas é central. O país vive uma crise de uma epidemia de fentanil sem precedentes, que pese a gente saber que a Venezuela não é um produtor central de fentanil, que essa questão é muito mais complexa do que isso. A cocaína sim passa pela Venezuela, existem conexões com o tráfico na Venezuela, e o Trump conseguiu embalar isso de uma maneira que, para o eleitor americano, que pouco sabe sobre a América Latina, funciona, de alguma maneira tem o seu apelo, mas mais do que isso, Mauro, porque o eleitor americano pode não saber onde fica Caracas, mas ele entende muito bem o que é a chegada de uma grande quantidade de imigrantes venezuelanos ao país. E foi isso que aconteceu. A gente viu, inclusive, o Trump revogar o status de refugiados de mais de 650 mil venezuelanos nesse primeiro ano de mandato. Quer dizer, o período Biden é marcado por uma chegada enorme de venezuelanos na fronteira sul dos Estados Unidos, o que era um dos motes centrais da campanha do Trump. Então, em parte, o que ele faz na Venezuela também é justificado por essa lógica de que não queremos migrantes, precisamos resolver esse problema para que os venezuelanos fiquem no país deles e não venham para o nosso. Portanto, há um duplo, digamos assim, um duplo argumento para a política doméstica. De um lado, a questão das drogas, frágil, argumento muito frágil, mas que pode colar, e em segundo momento a questão migratória, que, de novo, sinceramente, ao ver uma instabilidade muito grande num país muito grande como a Venezuela, o que é mais provável de acontecer é que a gente veja as pessoas fugindo dali, e que isso muito provavelmente vá sim gerar pressão migratória na fronteira americana em algum momento. Mas na lógica política e do que o Trump vende para as pessoas estou resolvendo o problema para que essas pessoas fiquem onde estão, vamos devolver esses venezuelanos todos para lá e eles não mais tomarão os seus empregos, digamos assim. É essa lógica, né? Bastante traduzindo de uma maneira bem crua aqui para quem nos acompanha, o que é o discurso político trumpista hoje em relação aos imigrantes. Então, essas duas motivações domésticas com certeza estão na mesa. Mariana, muito obrigado por nos ajudar nessa cobertura especial aqui do All News. Vamos acioná-la a qualquer momento assim que